haverá uma grande aflição. Serão os dias da vingança dos gentios. Quando tiverdes fugido da cidade, essa gente desobediente cairá pelo gume das espadas dos gentios. Entretanto vos aviso, não vos deixeis enganar. Se algum homem vier dizer-vos, olha, este é o libertador, aqui o tens, não acrediteis. Virão muitos falsos mestres e outros serão levados por mau caminho. Não vos deixeis enganar. Como podeis ver, avisei-vos de antemão. Como soaram claras e proféticas aquelas palavras aos meus ouvidos. Os apóstolos e discípulos não podiam querer que tenha estudado, ainda que parte daquela profecia. Para quem só sumariamente, a aproximação dos exércitos romanos de Jerusalém pouco antes da lua cheia da primavera do ano 70, o aviso do mestre só pode ser lapidar. Tal como acabava de anunciar o Galileu, Israel converter-se-ia no inferno, entre os anos 66 e 70. Naquele tempo, o partido dos zelotas, os fanáticos, armados até aos dentes, acabou por sublevar toda a comunidade judaica. Em maio de 66, a guarnição romana é derrotada, em consequência do pedido do procurador Floro, que exigiu 17 talentos do tesouro do templo. Os judeus tomam Jerusalém e proíbem o sacrifício diário em honra do imperador. Aquilo esgotou a paciência de Roma, que envia uma legião às ordens do governador da Síria, Sestio Galo. Mas as revoltas tinham incendiado o país e os romanos veem-se obrigados a retirar. A nação judaica prepara-se para a guerra e saque das suas cidades, sendo nomeado generalíssimo dos seus exércitos o que depois seria historiador, Flávio Jósefo. E, efetivamente, Nairo confia 3 legiões a Tito Flávio Vespasiano, que, acompanhado por seu filho Tito, cai sobre a Galileia, chacinando-a. Mas Nero suicida-se e Tito Flávio tem de regressar precipitadamente a Roma. Seu filho se encarregaria de completar a grande vingança de Roma. Os hebreus ficam aterrorizados ao verem passar a caminho de Jerusalém milhares de soldados pertencentes às 5A, L0A 12A e 15. Legiões, acompanhados por forças de cavalaria e tropas auxiliares, bem como um pesado equipamento de assalto e demolição. No que foram tomando homens, que, como Jesus profetizara no ano 30, metiam nas prisões e cercando a cidade santa. Jerusalém, cheia de peregrinos, viu-se submetida a fortes tensões internas, pela loucura de súbitas aparições de libertadores que procuravam arrastar as massas, e pelo medo. Porém, quando os homens de Tito começam os ataques, os apóstolos de Jesus, que recordaram aquelas palavras pronunciadas na tarde de terça-feira, 4 de abril de 30, diante de Jerusalém, já tinham fugido da cidade. Poucos meses depois, a artilharia romana, capaz de arremessar pedras de um quintal de peso a 185 metros de distância, arrasaria Jerusalém sem deixar pedra sobre pedra. Pedro, apesar da sua boa vontade, não parecia compreender o que Jesus lhes estava anunciando. Pelos seus comentários, deduzi que associava aquela destruição com o fim do mundo e não com a queda de Jerusalém. Ao formular a sua pergunta ao rabi, convenci-me por completo. Mas, mestre, disse Pedro, todos sabemos que estas coisas se darão quando os novos céus e a nova terra apareçam. Como saberemos então que tu vens para trazer tudo isto? O gigante olhou com infinita compaixão, compreendendo que o seu fogoso amigo não entenderá a mensagem. E disse-lhe: Pedro, erras sempre porque sempre procuras relacionar o novo ensinamento com o velho. Estás condenado a interpretar mal o meu ensinamento. Insistes em interpretar o Evangelho, de acordo com as vossas crenças estabelecidas. No entanto, tentarei explicar-vos. Porque continuas tentando que o Filho do Homem se sente no trono de Davi e esperas ver cumpridos os sonhos materiais dos judeus. As coisas a que agora dás valor vão acabar e será um novo começo, a partir do qual o Evangelho do Reino chegará a todo o mundo. Quando o reino chegue ao seu pleno cumprimento, estais certos de que o Pai do céu não deixar de vos visitar. E assim continuará meu Pai, manifestando a sua misericórdia e mostrando seu amor, mesmo a este escuro e malvado mundo.
E assim, depois de meu Pai me ter investido com todo poder e autoridade, também eu acompanharei os vossos destinos, guiando-vos nas questões do reino com a presença do meu Espírito, que não tardará a ser vertido sobre toda a carne. Estarei, portanto, presente entre vos em espírito, e prometo que voltarei ainda a este mundo, onde vivi esta vida da carne e tive a experiência de revelar simultaneamente Deus ao homem e levar o homem a Deus. Bem cedo tenho de vos deixar e realizar a obra que o Pai em minhas mãos confiou, mas tende coragem. Voltarei um dia. Entretanto, o meu Espírito de verdade vos confortará e guiará. Sem que eu esperasse, Jesus passara da profecia sobre a destruição de Jerusalém a um tema que profundamente me interessava e de que já falara com ele: a sua anunciada e confusa segunda vinda à terra. E, assim, todos os meus sentidos se concentraram naquelas palavras, tão mal interpretadas, e transmitidas pior ainda, no futuro, pelos seus adeptos. Agora me vedes na debilidade e na carne. Mas, quando voltar, acentuou o Rabi, voltando os seus olhos para mim, será com poder e espírito. O olho da carne vê o Filho do Homem em carne, mas só o olho do Espírito contemplará o Filho do Homem glorificado pelo Pai e aparecendo na terra com seu próprio nome. Mas os tempos da reaparição do Filho do Homem só são conhecidos pelos conselhos do paraíso. Nem sequer os anjos sabem quando isto acontecerá. No entanto, deveis compreender que, quando este evangelho do reino tenha sido proclamado por todo o mundo para a salvação dos homens, e quando a plenitude da época tiver chegado, o Pai vos enviará outra outorga de designação divina, ou o Filho do Homem voltará para encerrar a época. Ao escutar aquelas revelações fiquei perplexo. E estive tentado a interrogar Jesus sobre este misterioso encerramento de uma época. No entanto, a minha condição de simples observador manteve-me à margem do diálogo. E agora, relacionado com a dor de Jerusalém, em verdade vos digo que esta geração passará sem que se cumpram as minhas palavras. Quanto à nova vinda do Filho do Homem, ninguém na terra ou no céu pode ter pretensões a falar. Como se o Rabi tivesse lido os meus pensamentos, prosseguiu com estas palavras. Deveis ser sábios em relação à maturidade de uma época. Deveis estar alerta para discernir os sinais dos tempos. Sabeis que quando a figueira mostra os seus tenros ramos e estende as suas folhas, o verão está perto. De igual forma, quando o mundo tiver passado o longo inverno da mentalidade material e virdes a chegada da primavera espiritual, deveis então saber que chegou o verão para a minha nova visita. De todos estes conhecimentos do Nazareno, nenhum, em minha opinião, nenhum, como este, foi mais confuso para as mentes dos apóstolos e simpatizantes. Quando alguém leu o que foi escrito, depois da sua morte, em relação a esta segunda vinda e sobre a destruição de Jerusalém, e conhece, como eu, o verdadeiro sentido do discurso de Jesus naquele entardecer de terça-feira, só pode sentir uma grande tristeza. Pelo menos nesta parte, os evangelhos canônicos foram pessimamente construídos. Porém, infelizmente, não ia ser esta a única passagem ignorada ou mal interpretada pelos evangelistas. Uma lua quase uma cheia se erguia já a leste quando o grupo retomou o caminho. Jesus, na frente, continuou pelo acidentado cume do Monte das Oliveiras, sempre em direção a norte. Ao chegar às proximidades do acampamento público, onde se tinham instalado os peregrinos vindos da Galiléia, o mestre desviou-se para a direita, procurando rodear as tendas e a infinidade de fogueiras que se avistavam a curta distância, na encosta ocidental do monte. Evidentemente, o Rabi não desejava um novo encontro com os seus patrícios e amigos. Minutos mais tarde, quando nos encontrávamos em frente do santuário do templo, começamos descendo para o Cedro, atravessando uma das caminhos, que vai de Jerusalém a Betânia. A escuridão não me permitia distinguir bem as cercanias, mas deduzi que não devia estar longe do ponto de contato, onde se encontrava o módulo. Talvez fossem 1000 ou 1500 pés o que nos separava de Eliseu. O grupo penetrou então numa das plataformas naturais que tão abundantes eram na encosta oeste do Monte das Oliveiras.
Embora na manhã seguinte pudesse explorar o terreno com maior comodidade, observei que se tratava de um espaço com cerca de 70 metros de comprimento por 30 a 40 de largura, aproximadamente, cercado, por completo, de um pequeno muro de pedra, com a escassa altura de 1 metro. Num dos lados do retângulo, e muito próxima da cancela de entrada, distingui uma enorme cuba de pedra de 1,5 metros de altura. Ao fundo, confundidas com a escuridão, perfilavam-se oliveiras de grossos torturados troncos. Jesus e os discípulos dirigiram-se diretamente para a direita do olival a poucos passos, e aproveitando o muro, os homens do Nazareno tinham montado 2 rudimentares tendas ou abrigos. Várias peças de pano encerado e presas à base de cordas constituíam o telhado. As barracas, de 4 metros de profundidade por 3 de largura, estavam escoradas por 2 ramos rugosos de conífera, na sua parte frontal, e por um terceiro, situado no centro da tenda. O telhado terminava na cerca de pedra. Ali, as lonas tinham sido esticadas e presas por meio de grandes pedras. Os lados, por sua vez, eram formados por outras faixas de pano e peles de cabra, pessimamente cozidas entre si. A entrada, de 2 metros de altura, no terreno avermelhado e poeirento, necessitava de proteção. À luz da fogueira que se fizera à frente dos 2 refúgios pude observar que o chão das tendas fora coberto com mantos e esteiras. Ao fundo, vi alguns volumes, que pensei fossem utensílios de cozinha. Mas, a escuridão era tão cerrada que preferi deixar para o dia seguinte um reconhecimento mais exaustivo do terreno e do que fazia parte daquele lugar, propriedade do velho Simão, o leproso. O reencontro com os restantes discípulos levantou os ânimos decaídos dos homens que acompanhavam Jesus. E bem depressa nos vimos sentados ao redor do fogo,